Glória a Deus. Estamos aqui para celebrar a ceia em memória de Cristo. Por isso, essas músicas foram maravilhosas. Eu acredito que Ele se agradou de ouvir-nos reunidos, cantando essas músicas, honrando a Ele. Amém? Eu creio que muitos irmãos se sentiram emocionados. Eu creio que muitos irmãos estão assim, adorando a Deus de coração. Mas eu creio que nós ainda vamos adorar muito melhor ainda, amém? Vai chegar um momento onde ninguém vai mexer, ninguém vai sair do lugar. Nós vamos sentir que nós estamos na presença do Rei dos Reis. Nós vamos fazer uma pré-estreia do céu. De Apocalipse 4, 5, vai ser o céu na terra, amém, irmãos? Está chegando lá, está melhorando, mas ainda pode melhorar mais. Porque não é a beleza natural, mas é a intensidade do coração, né? Então, quando isso aumentar, pessoas vão entrar aqui e vão se derramar diante de Deus na hora, porque a presença de Deus vai ser tão forte aqui, vai ser maravilhoso. Creem para isso, irmãos? Já estão começando a sentir um pouco do Espírito Santo nesse lugar? Quando a igreja se reúne para adorar a Deus, para lembrar de Cristo, é uma coisa tremenda, maravilhosa. Queria que você abrisse, ou então abrisse sua Bíblia, ou abrisse seus ouvidos. 1 João 5, versículo 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? É uma pergunta retórica, tá? Porque a resposta todo mundo sabe. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? O único. Pode ter bombas nucleares, pode ser presidente de país, pode ser imperador, não vai vencer o mundo. Quem vence o mundo é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus, é o dinamite de Deus. O Evangelho nos faz ser capazes de vencer o mundo. E muito mais difícil do que vencer o mundo é vencer nós mesmos. Vencer a carne, o mundo e o diabo. São nossos três grandes inimigos. Começa com a gente, dentro do coração. Depois as coisas que nos tentam por fora. E depois o próprio capetão que está atrás de tudo, né? Então, tem muita gente tentando amarrar Satanás. Deixa ele solto, não precisa amarrar ele não. Vence você mesmo, o inimigo por dentro. Depois começa a vencer as tentações, as ofertas do mundo. E depois você terá a vitória, a igreja junto terá a vitória sobre Satanás. Ele será esmagado debaixo dos nossos pés. Amém? Então você não precisa ter medo do diabo, precisa ter medo de você mesmo. Olhe no espelho cada dia de manhã e fala assim: você é o cara que é perigoso. Você é o cara que pode me trazer problema hoje. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Olhe no espelho e fala assim: você é um sem vergonha, você vai arrumar encrenca para depois Jesus ter que resolver. Então agora eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então agora faça favor de obedecer à voz do Espírito Santo. Amém? E quem é o Filho de Deus? Versículo 6 fala quem é esse Filho de Deus. Este é aquele que veio por água e sangue. Nossa, ele veio por água e sangue. E ainda faz ressalva. Não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que dão testemunho: o Espírito, e a água e o sangue. E esses três concordam. Quando fala que dão testemunho, você precisa lembrar da cena num tribunal de júri. Os jurados ficam ali, o juiz, o réu, o advogado de defesa, promotor de acusação e as testemunhas, para saber se a vítima, ou seja, o réu, não é a vítima, é o réu mesmo,
Mas pode ser, tem réu que é vítima, né? Então, se o réu está falando a verdade, se está falando mentira, se qual que está falando verdade, qual que está falando mentira. E a Bíblia diz que não pode ouvir uma testemunha, porque uma testemunha pode inventar um monte de coisa. Tem que vir 2 ou 3 testemunhas. E Deus quer dar prova que Jesus é um homem, que é Deus, que veio para a terra, que morreu e que ressuscitou, que está à direita de Deus esperando para voltar para a terra. Amém? Isso a gente não enxerga, a gente não vê, a gente não tem jeito de saber por outros meios, a não ser pela palavra das testemunhas. Então nós somos os jurados, vamos ver. O diabo que fala que você sempre vai ser assim, que você tem pecado, que você tem hábito, que você não pode mudar. Ah, não, isso aí é por causa da sua criação, por causa disso, daquilo, você não tem jeito de mudar. Você vai ser sempre assim. Não vai ser. Porque tem testemunhas, e na verdade são 3. E um vem e fala, depois o outro vem e fala, depois o outro vem e fala. E todos eles falam a mesma coisa. E eu vou acreditar nessas 3 testemunhas, que falam a verdade e falam a mesma coisa. Então, eles falam a mesma coisa, mas são testemunhas diferentes. Não é a mesma pessoa falando 3 vezes. Ele vai e senta, vem o outro, fala e senta, e vem o outro e fala e senta. As três falam a mesma coisa. Quando as 3 falam a mesma coisa, é porque é a verdade. E se é a verdade, então não acredito no promotor de acusação, que é Satanás. Eu vou acreditar realmente que é verdade, que Jesus veio em carne, que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele vai voltar, e que quem crê nele tem vitória sobre o pecado hoje, e sobre a doença hoje, e sobre toda a obra de Satanás hoje. Mas o problema é que tem muita gente que recebe uma testemunha, 2 testemunhas, e não vence o mundo, não vence a si mesmo, não vence o pecado, não vive como Jesus quer que vive. E quem é que vence o mundo? Não é quem tem uma testemunha, quem tem 2, precisa das 3. Senão você não tem vitória em sua vida. Você concorda, você quer, você ora, mas não acontece nada. Ou acontece muito pouco. Então ele fica bem claro, esse Jesus, que você crê nele, que vence o mundo, é o que veio pela água. Eu não vou poder demorar muito, mas são palavras muito importantes, que Deus quer que entre no seu coração. Nós estamos ouvindo esses dias que Deus quer falar no seu coração, não quer falar só na sua mente. Então, por favor, abra o coração para Deus mexer com você. Você quer mais vitória na sua vida? Você quer mais vitória na sua vida? Você acha que já tem vitória sobre algumas coisas, mas você quer mais vitória na sua vida? Você acha que poderia ser mais parecido com Jesus? Você acha que alguns dias passam que você não faz aquilo que Deus queria que você fizesse? Que tem pessoas que precisariam ser tocadas e não são tocadas? Que você poderia ser mais eficiente? Que o Espírito Santo poderia usar você melhor? Você acha isso? Quantos pensam assim? Então, com sede e fome, vamos procurar entender que falta em nossas vidas para que isso aconteça naturalmente. Que isso aconteça pelo poder de Deus e não pelos nossos esforços. Que isso aconteça pela fé e não porque nós somos esforçados. Amém? É isso que Deus quer. O Evangelho é boas novas. O Evangelho não é para os esforçados. O Evangelho é para aqueles que creem e recebem o poder do Evangelho no seu interior. Efésios 5 diz, Efésios 5, 25, não vamos ler, mas Efésios 5, 25 diz que Jesus se entregou pela igreja, morrendo na cruz, como nós cantamos. E Ele morreu para levar todo mundo para o céu? Não. Ele morreu para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem defeito, nem qualquer coisa semelhante. Aliás, ou seja, uma igreja perfeita, maravilhosa, pura, santa. Ele morreu para isso. Ele morreu para isso. Em Isaías 53 termina dizendo: Ele verá o fruto penoso do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. E Jesus olha para a igreja hoje, Ele não está satisfeito, por isso que ainda não voltou. Porque quando Ele ficar satisfeito, Ele vai voltar. Ele vê muita coisa boa,
Ele vê pessoas negando a si mesmo em favor de outras pessoas. Ele vê pessoas sacrificando para ganhar almas para Jesus. Ele vê pessoas orando, ele vê pessoas chorando, ele vê pessoas clamando, ele vê pessoas perdoando coisas imperdoáveis. Tudo isso alegra o coração dele. Mas ele ainda não vê uma igreja sem defeito. E quando ele vê, ele vai ficar satisfeito. E ele vai voltar. Amém? Então o poder para a igreja ser gloriosa não vem de nós. Não vem de algum movimento que vai surgir em algum lugar. O poder para fazer a igreja gloriosa vem da cruz do Calvário. Ele morreu, ele se entregou para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. Não uma igreja gloriosa depois que morreu. Não uma igreja gloriosa depois que vai para o céu. Depois. Não, uma igreja gloriosa na terra, no meio das tentações, no meio dos problemas. A Bíblia diz que Jesus, que os mansos herdarão a terra. Aqueles que cedem, aqueles que perdem, aqueles que morrem, aqueles que são os perdidos, esses vão ser os primeiros no reino de Deus. Aqueles que forem igual Jesus foi quando ele andou aqui na terra. Não é quem sobe, não é quem tem, não é quem é o tal, não, é quem desce, quem humilha, quem é manso, quem perde, quem dá. Esses vão reinar na terra. E quando Jesus vir na terra um povo igualzinho ele foi, ele vai ficar satisfeito. Então nós estamos aqui nessa caminhada para permitir que o Evangelho nos transforme na imagem de Jesus. E aí, quando diz em Efésios 5, 25 a 27, depois você pode olhar, ele diz, ele se entregou pela igreja, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem manchas, sem mácula, tal. E ele vai purificar essa igreja pela lavagem da água, pela palavra. Guarda bem esse versículo. Ele vai purificar a igreja pela lavagem da água, pela palavra. Então não tem só a cruz, tem a palavra. Não adianta só o que Jesus fez na cruz, nós precisamos da palavra, da água. Esse é que veio pela água. E pela água e pelo sangue, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. O que significa vir pelo sangue e o que significa vir pela água? A vida cristã começa com batismo na água. Mas se a pessoa não ouvir a palavra do Evangelho, e ela é batizada, não acontece nada. Tem lugares que o pessoal vai fazer batismo e fala assim, quem quer batizar, quem quer batizar? Aí a pessoa vem e tal, ela não ouviu nada, não crê nada, mas está todo mundo animado, está todo mundo entrando, deve ser bom, vou entrar também. É banho, resolve nada. Tem gente que vai para Israel, eu falo com a turma antes de levar, não vou batizar ninguém no Rio Jordão, tá bom? Dessa última vez batizei um, que nunca tinha sido batizado. Rio Jordão não tem água específica, água benta não, tá? Você pode batizar aqui mesmo que vai dar o mesmo efeito, tá? Mesma coisa. A palavra batismo significa imerso. Toda dona de casa que cozinha legumes dentro da água está batizando aqueles legumes, tá? Chuchu, alguém já comeu chuchu batizado? Batata batizada. Qualquer coisa que você imergiu, a palavra no original é essa, a gente pega essas palavras e a gente torna religioso. Não, batizar é imergir. Imergiu o chuchu e foi batizado, certo? Só que ele não vai ser salvo. Mas a gente precisa parar de espiritualizar as coisas, porque Deus não quer coisa religiosa, Ele quer coisas reais, coisas verdadeiras. E a palavra batismo significa que é imerso. E a palavra de Deus diz que só tem um batismo. Se você for batizado uma vez, imerso, se a mãozinha ficou de fora, tem que batizar de novo, porque a mão ficou de fora. Tem que imergir tudo. Senão cozinha a mão, fica sem converter, já pensou? A mão é uma das piores coisas. A mão, pôr a mão no bolso e dar o dízimo, né? Não vai, né? Esse não converteu. O resto tudo. Só tem um batismo. Se você se batiza novamente, você está dizendo duas coisas. Que o outro batismo não valeu, ou que esse que está fazendo também não valeu, sei lá. Porque a Bíblia diz que só tem um batismo. Não pode batizar outra vez.
Uma vez. Uma vez. Mas o batismo só tem valor se você ouviu a palavra e creu na palavra. O batismo não me salva. O que me salva é a palavra. Aliás, por que eu me batizo? Porque a palavra diz para batizar. Se eu não tenho a palavra, eu não vou batizar. Eu não vou saber o que eu estou fazendo. Então, quando diz que Jesus veio pela água, está dizendo que Jesus veio pela palavra de Deus e ele se batizou. Ele se batizou nas águas. E João falou com ele: não, você ser batizado? Eu que preciso ser batizado por você. Jesus falou: não, tudo bem, mas tem que cumprir toda a justiça. Eu tenho que mostrar o caminho. E começa com batismo. E ele não foi batizado como nenê. Ele não foi batizado com 12 anos. Ele foi batizado no início do seu ministério. Ele estava consciente do que estava fazendo. Ele se batizou nas águas. E o que aconteceu quando ele se batizou nas águas? Os céus abriram e o Espírito Santo desceu em forma corpórea como de pomba sobre ele. E o Espírito que desceu, que pomba assusta muito fácil. Se fizer uma coisinha assim, ele vai embora. Mas Jesus era tão manso, tão perfeito, tão certo, tão Deus, que o Espírito Santo desceu e permaneceu. Permaneceu. O Espírito desceu e ficou em Jesus. Então, no início do ministério de Jesus, ele foi batizado na água e no Espírito. Quantos batismos faltam para ele? Tem que ser 3. Pode ser só um não. Pode ser 2 não. Tem que ser 3. Qual o batismo que falta para Jesus? No início do ministério ele foi batizado nas águas e ele foi batizado no Espírito Santo, certo? Já foi 2, já tirou de letra no início. Tem muita gente aqui que já tirou de início já. Então por que você está continuando? Você já pode morrer e ir para a glória, não é? Não são só 2 batismos, são 3. São 3 que dão testemunho: o Espírito e a água e o sangue. Presta bem atenção, porque é muito importante você entender algumas coisinhas aqui. No Velho Testamento tinha a palavra. E a palavra, que é a nossa Bíblia, foi começar a ser escrito por um homem chamado Moisés. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. O que significa a palavra Moisés? Tirado da água. Porque Moisés começou sua vida como um nenezinho, não dentro de um carrinho, mas dentro de um barquinho, dentro da água. Que coisa, hein? Fechadinho. E o que um neném que está sadio e está no barquinho sozinho no meio da água vai fazer? Fala a verdade para mim. Ele vai chorar, porque se ele não chorar tem alguma coisa errada com ele, não é verdade? Ele vai berrar. E a filha de Faraó achou ele lá, e o menino berrando, e o coração dela ficou tocado, e ela pegou ele para criar. E então ela pôs o nome dele de Moisés, tirado da água. Ou seja, a palavra escrita de Deus veio por um homem cujo nome significa água, e ele foi tirado da água. E então, através da sua lei, através da Bíblia, através da palavra escrita que você lê cada dia em sua casa, a palavra está chegando à sua vida. É uma testemunha, ela é essencial, ela é necessária. Sem a palavra não podemos ser salvos. Nós precisamos da palavra para sermos salvos. E a palavra veio, e a palavra é água, e a palavra estava no Velho Testamento também. Mas no fim do Velho Testamento, Deus diz: eis que vos enviarei o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais a seus filhos, dos filhos a seus pais. Então outro grande cara na Bíblia é Elias, do Velho Testamento. E por que Elias é tão importante? O que Elias tem de tão importante? Ele não escreveu uma palavra. Isaías escreveu um livro grande, Jeremias, Ezequiel, os outros profetas até escreveram menor, mas escreveram. Elias não escreveu nada. Então Elias não é a palavra, mas Elias é muito importante na história de Israel, na história de Deus. Ele é considerado muito importante.
E qual a frase de Elias? Você não sabe quem foi pai e mãe dele, não foi tirado da água. Qual a palavra mais importante na vida de Elias? Vive o Senhor em cuja presença estou. Aí foram uns 50 homens pegar ele e falaram assim: se eu sou homem de Deus, desce fogo. Fogo. Veio mais 50 pegar ele e falaram assim: vive o Senhor em cuja presença estou. Fogo no você também. Aí o terceiro chegou lá humilde e disse: tem dó. Aí Deus falou assim: pode ir, que esse aí não vai fazer mal para você não. Aí ele foi. Ele pegou um sacrifício. Jogou água para caramba. E depois falou: Deus, manda fogo. O fogo desceu e consumiu tudo. Até água, lenha, animal, pedra, tudo. Água, fogo do céu. Elias representa o dom do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo. Então no Velho Testamento nós temos água e fogo. Nós temos palavra e Espírito. Nós temos 2 das 3 testemunhas. Mas no Velho Testamento eles conseguiam obedecer à lei? Eles conseguiram? Com Moisés não. Mas com Elias sim, né? Conseguiu? Também não. Tem gente que fala: ler a Bíblia só não adianta. E não adianta mesmo. Tem que ter mais do que só ler a Bíblia. Tem que ter o fogo do Espírito. Deus tem que falar ao seu coração. Você tem que arrepiar, você tem que falar em línguas, você tem que fazer alguma coisa, gritar, berrar, sei lá. Gente, é muito bom ser batizado no Espírito Santo, não é? E é muito bom ver uma pessoa batizada no Espírito Santo. Não tem nada melhor do que isso, não. Parecido com isso é ver um neném nascendo. Vi os meus 3. Começar aquele primeiro choro. Isso é impagável. É uma experiência maravilhosa. Mas ver uma pessoa batizada no Espírito Santo, esquecendo de sua reputação, pulando, gritando, caindo, rolando, rindo, chorando, ou ficando quietinho no seu lugar e só falando em língua baixinho, seja o que for, é muito bom. Não é verdade? Mas a pessoa que ouve a palavra, é batizada nas águas, batizada no Espírito, fala em línguas, cura, expulsa demônios, tal, essa pessoa está vivendo igual Jesus quer que vive? Só a palavra, só o Espírito, só a palavra e o Espírito juntos, não funciona. Precisa de 3 para funcionar. Precisa de 3. E aí Jesus estava no Monte da Transfiguração, orando. Vocês sabem, irmãos, que Jesus não tinha... Ele não estava tranquilo durante a vida do ministério dele na terra. Você sabe que ele não estava tranquilo? Ele estava sempre preocupado, angustiado. Porque os primeiros 2 batismos já tinha água e Espírito. Mas ele estava ansioso porque tinha uma coisa maior. Tinha uma coisa mais importante. Tinha uma coisa tão determinante. Que se Pedro ficasse falando com ele, não vai, ele ia perder. Ele ficou com raiva: sai, Satanás. Não fala essas coisas, porque se você ficar falando essas coisas, se eu ficar escutando essas coisas, eu não vou fazer o que eu tenho que fazer. Ele não estava: estou batizando nas águas, batizando no Espírito, agora está tranquilo, não falta mais nada. Não, falta. No Velho Testamento tinha Moisés, palavra, tinha Elias, Espírito, e não resolveu. E ele veio para trazer uma outra coisa, uma terceira coisa, uma coisa mais importante. E aí no Monte da Transfiguração ele está orando, clamando a Deus, e a roupa dele começa a mudar de cor, começa a brilhar, e o seu rosto, ele começou a manifestar a sua glória, só para aqueles 3 que estavam lá. E quem que aparece junto com ele? Justamente esses 2, Moisés e Elias. Palavra e o Espírito. A palavra e o Espírito vieram e ficaram conversando com Jesus. E em Lucas fala qual o assunto que eles falavam. Sobre o que Moisés e Elias conversaram com Jesus. Qual o assunto? Por que eles apareceram? Aliás, são os únicos 3 homens na Bíblia que jejuaram 40 dias. Os 2 representam o Velho Testamento, Jesus representa o Novo. A Bíblia é simétrica, a Bíblia é perfeita, a Bíblia é uma música medida nos milímetros, a Bíblia não erra. A Bíblia é um autor divino. E no Monte da Transfiguração nós temos a Bíblia toda reunida. O Velho Testamento com Moisés e Elias, o Novo Testamento com Jesus. Moisés de um lado, Elias do outro, Jesus no meio. E eles conversavam. E alguém sabe o que eles conversavam? Eles conversavam sobre a morte de Jesus, que ia acontecer dentro de poucos dias. Ou seja, a palavra e o Espírito falam sobre o sangue. A palavra e o Espírito falam sobre o sangue. Sem sangue
não tem vida. Só lendo a Bíblia na sua casa, só recebendo o Espírito Santo em vigília e em oração, não vai mudar o mundo. A vida de Cristo não é reunião. A vida de Cristo é a sua vida 24 horas por dia. A vida de Cristo é lá no seu trabalho, na sua escola, na sua casa. A vida de Cristo é uma vida interior. A gente reúne para celebrar, mas a gente não reúne porque isso é a vida cristã. Não, a vida cristã é lá fora. A vida cristã é cada dia. E só ler a Bíblia, e só receber o Espírito Santo não resolve. Tem muitas igrejas no mundo inteiro, estão com a palavra, estão com o Espírito, graças a Deus por isso. Mas não estão envergonhando o mundo, não estão manifestando a vida de Cristo ao mundo, não estão mostrando a natureza de Cristo ao mundo. É porque a palavra não é verdade? Não, a palavra é verdade. É porque não é o Espírito Santo? É o Espírito Santo. Mas não é suficiente. E Moisés e Elias apareceram para falar com Jesus aquilo que a palavra, o Espírito já vinha falando. Tem que ter o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu quero dizer uma coisa para vocês, gente. O sangue é caro. É fácil ser batizado nas águas, é fácil ser batizado no Espírito. Mas ser batizado no sangue é caro. É caro. Mas é o sangue que é a vida, e a vida é que vai vencer o mundo e trazer a santidade, e vai trazer o testemunho de Deus na terra. Vamos ler aqui só 2 versículos aqui, Marcos 10, versículo 35. Nisso aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. Ele, pois, lhes perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: concede-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Primeira vez na história que 2 irmãos concordam. É porque Jesus tem 2 lados, porque se ele não tivesse 2 lados, eles iam discordar. Mas tem um milagre, porque tem um lado direito e lado esquerda, né? Então eles não estavam discutindo quem ficava do lado esquerdo e do lado direito. Jesus, a gente deixa para você essa opção. Você escolhe qual de nós fica do lado esquerdo ou direito, não tem problema. Mas que fica ao seu lado, nós dois, tá? Que fé, né? Fé que Jesus vai reinar, vai sentar num trono, vai governar. Vontade de estabelecer já, nós estamos na minoria, nós estamos desprezados, não temos dinheiro, não temos nada, mas o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor vai reinar. Então vamos fazer nosso pedido antes da hora para a gente, né, na hora que for, ganhar o mérito, né? E Jesus, se fosse na nossa teologia moderna, Jesus ia dizer: que loucura, vai ter reino não. Eu vou estar lá no céu e vai estar um monte de gente ao redor, e eu vou ter tantos lados que você quiser. Então, entendeu? Aqueles querubins lá que tem olho de todo lado e raça de todo lado. Ele não falou não, vai ter reino sim, vai ter lado direito e esquerdo sim. Mas ele, primeira coisa que ele perguntou para eles, ele nem falou outra coisa, ele falou assim: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não sabem o que estão pedindo. Podeis beber o cálice que eu bebo e ser batizados no batismo que eu sou batizado? Eles responderam: podemos. Eles deviam ter desconfiado que se ele fez essa pergunta, o negócio deve ser bravo. Mas eles estavam com tanta vontade, tanta gana de sentar ao direito e esquerda, que eles: podemos. E olha a profecia que Jesus dá. Mas Jesus lhe disse: o cálice que eu bebo, a vez de bebê-lo, e no batismo em que eu sou batizado, a vez de ser batizados. Mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence conceder, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Ou seja, vocês vão pagar o preço, mas ganhar, levar, você não vai levar não. Ele não falou que não vai levar, ele falou que Deus vai escolher quem vai ser. Acho que nem ele sabe. Ele falou assim: eu não sei se vai ser vocês, se vai ser outros, não sei. Desses 3 que estavam no Monte da Transfiguração, que é Tiago, João e Pedro, 2 deles eram esses aqui. E Tiago foi o primeiro mártir. Primeiro. E João foi o último. 2 irmãos. Mártir morto, mártir vivo. Os 2 beberam, os 2 foram batizados. Que batismo é esse? Que batismo é esse? Vocês já foram batizados, Jesus já tinha sido batizado na água e no Espírito. Você pode ser batizado no batismo que eu vou ser batizado? Não é batismo na água e não é batismo no Espírito, não. É outro.
É o outro que Jesus está preocupado. É aquele assunto de Moisés e Elias. Jesus está falando que tem um batismo ainda para frente. Vocês conseguem passar por isso? Conseguimos. Fala, vai mesmo. Mas sentar à direita e à esquerda, Deus que vai resolver depois. E mais um versículo, Lucas 12, 50. Poucas vezes Jesus desabafa. Ou às vezes ele desabafava e eles não registraram. Mas não é muitas vezes que Jesus desabafa. Mas aqui é um desabafo. Irmãos, Jesus foi batizado na água e no Espírito no início do seu ministério. Que seja em torno dos 30 anos. E ele ficou 3 anos e meio curando pessoas, fazendo discípulos, pregando o evangelho. Mas o tempo todo dentro dele tinha um turbilhão. Eu preciso morrer pelos pecados do mundo. Eu preciso morrer pelos pecados do mundo. Eu não sei se vou aguentar. Eu preciso me armar. Eu preciso me preparar. Eu preciso estar vigiando. Eu não posso deixar fama, glória, entusiasmo. Não, eu preciso ficar focado. Porque se eu ficar distraído, vou envergonhar Deus. Não posso fazer isso. As pessoas acham que Jesus não tinha luta interior. A Bíblia fala claramente que ele tinha muita luta interior. No último dia, no jardim de Getsêmani, ele suou lágrimas, ele suou suor de sangue. E ele falou assim, minha alma está angustiada até a morte. E ele falou, fica comigo, preciso de companhia, não aguento fazer isso sozinho. Dormiram, não achou ninguém para ficar só junto com ele. E o que ele orou uma certa hora? Ele falou assim, Pai, livra-me dessa hora. Livra-me dessa hora. Depois ele falou assim, não, mas para essa hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Depois no jardim ele falou, passa de mim esse cálice. Não, mas não faz a minha vontade, faz a tua. Então isso aí é uma imagem de uma pessoa em conflito interior. Ele fala uma coisa, depois desfala. Ele fala uma coisa, depois desfala. Na verdade, nosso processo de oração é assim. A gente deve ser franco, a gente deve falar o que a gente pensa. Você já virou falar, né? Pode orar para Deus matar a sogra? Pode. Desde que você reverta a oração no meio do caminho. Deus me livre, Deus. Por que eu tenho esse pensamento? Por que eu quero matar a sogra? Por que ele... Não, apaga, não mata, não. Você pode orar coisa absurda, que no Salmo tem coisa absurda que Davi orou. Mas depois ele entendeu a vontade de Deus. Na oração, você tem que ser sincero, você não pode ser falso, orar a oração do outro, oração bonita que não reflete o seu coração. Você tem que ser sincero com Deus. Você acha que Deus não está enxergando mesmo? É você que não está enxergando, então fala a verdade com Ele. Se você está com raiva de alguém, de alguma coisa, você quer que mata todos os pastores da igreja, porque os pastores da igreja não te reconhecem, tá, pede para matar mesmo. Mas escuta o que o Espírito Santo vai falar com você. Fala assim, meu Deus, eu não sabia que eu estava pensando nisso. Nossa, que sentimento esquisito. Deus me perdoa, olha que coisa feia que saiu de dentro de mim. Então Jesus também é a mesma coisa. Ele falou, passa de mim esse cálice, eu não vou morrer mais pela humanidade, eu não quero mais morrer. Gente, que oração esquisita. A pessoa, se Deus ouvisse, a Bíblia diz que Deus ouviu. E que ele não era obrigado a morrer. Ele era filho e foi ouvido. E orou com fortes lágrimas, fala em Hebreus. Ele foi ouvido por Deus, ele não tinha que morrer. Ele falou assim, ninguém me tira a vida não, eu dou se eu quiser. Ele falou isso antes. Eu dou minha vida se eu quiser, eu não sou obrigado a tirar, não sou obrigado a dar. Só que, quando ele pensou no que ele acabou de orar, que vergonha eu voltar para o céu, à direita de Deus, e ele olhar para mim e falar assim, filho, fiquei triste, que você não fez o que eu fiz, você me fez de mentiroso, quantos anos? Ele falou assim, não aguento isso não, isso é pior do que a morte. Então quando ele falou assim, passa de mim esse cálice, depois ele falou assim, mas não faz a minha vontade, faz a tua vontade. Só que ele teve que orar 3 vezes, até sentir paz e força. Ele teve que vencer essa guerra interior, minha vontade, a vontade de Deus, minha vontade, a vontade de Deus, minha vontade, a vontade de Deus. Então ele estava 3 anos e meio lutando por isso, e aqui ele diz, em Lucas 12, 50, há um batismo em que hei de ser batizado, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Ele já tinha sido batizado nas águas, batizado no Espírito. Qual batismo ele está referindo aqui? Qual batismo que está referindo aqui? A morte. Há um batismo em que hei de ser batizado.
e como me angustio, até que venha a cumprir-se. Sabe o que ele temia na morte? Sabe o que Jesus temia na morte? A ausência de Deus, Pai. Ele nunca tinha tido isso. Ele nunca tinha tido isso. Ele sempre teve a presença de Deus. Sempre. Ele é um com Deus. Você não sente ruim quando você sente a falta da presença de Deus? E sim, é um negócio terrível. E quando você tem a falta da presença de Deus, vem o outro, o diabo. É uma presença escura, terrível. Os pecados, sabe? As pessoas todas estupradas, torturadas, jovens, crianças, tudo isso acontecendo, toda essa maldade, todo esse inferno, abateu sobre Jesus, ele levou sobre si todas essas coisas. Então o pessoal fica falando do sofrimento físico é de menos. Já teve gente que sofreu mais que Jesus fisicamente. Torturas inomináveis que eu já li, já vi. A tortura de Jesus não foi a única coisa, não foi o maior de todas, não. Foi grande, foi terrível, mas não é o maior. O maior é ter sido um com Deus e ter todos os pecados do mundo em cima dele. Vou contar um testemunho para vocês, irmãos, de um irmão que esteve agora em julho, nosso encontro sobre paternidade em Sorocaba. Ele estava sentado na primeira fila, o irmão Eiton falando sobre Deus como Pai, sobre a paternidade de Deus. Terminou a reunião, todo mundo saiu para almoçar, o Eiton estava um pouco cansado, eu estava ao lado, aí esse irmão veio, posso falar com ele? Eu falei assim, poxa, só se for muito rápido, porque... Aí ele falou, não, é rapidinho. E aí ele falou assim, eu não conheço meu pai, eu nunca tive pai, meu certidão de nascimento não tem o nome do pai, não imagino que seja meu pai, e isso me causa dor terrível. Aí o Eiton orou com ele, estava junto, uma oração simples, uma oração curta, uma oração de amor. No último dia do encontro, esse irmão levantou e falou, presta bem atenção, gente. Ele falou assim, quando o Eiton estava orando, eu vi Jesus na cruz, gritando, Deus meu, por que me desamparaste? E eu senti os olhos de Jesus em meus, que Ele também sabe a minha dor, que Ele sentiu não ter pai, Ele sentiu a minha dor, e eu fui curado na hora. Estou contando história velha não, essa é história nova. Jesus sentiu todas as nossas dores, toda a nossa culpa, toda a nossa aflição. E se você puder olhar nos olhos dele, saber que você não está sozinho, que ele sofreu muito mais. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Ele levou sobre si as nossas dores. E todo mundo achou que ele era infeliz, miserável, coitado. Não era, não. Ele era Deus, vindo em carne, para carregar, de fato, nosso sofrimento. E por isso, ele estava angustiado. Por isso, ele estava com luta. Não é por causa do sofrimento físico, mas era por causa desse inferno que ele ia passar. Ele sabia que ia ressuscitar. Ele avisou os discípulos. Ele sabia que ia vencer a morte. Ele sabia que ia ressuscitar. Ele sabia que o pai dele não ia abandonar ele. Ele sabia. Mas sentir separado de Deus e passar aquele inferno é uma experiência indescritível. Alguém aqui já teve pânico? Alguém já teve pânico? Não precisa levantar a mão não, senão a gente vai ficar... Gente, pânico é um negócio, eu nunca senti assim... Uma crise demorada, mas já senti início, sabe? Pânico é inferno, é inferno. Você não sabe explicar. É uma escuridão que desce, é um negócio. Pensa em Jesus sentindo do mundo inteiro. Gente, não dá para a gente saber. Estou tentando só passar alguma coisa do que Jesus tinha no seu interior, do que ele venceu e do que ele fez. E nós estamos chegando ao fim, então só preciso deixar agora umas coisas muito importantes, que é a conclusão disso. A conclusão disso. Está certo, Jesus teve batismo no sangue. Jesus não veio só pela palavra, só o papo, não. Jesus não tinha só a unção do Espírito, não.
Jesus deu a vida de verdade. Se palavra resolvesse, Jesus não precisaria ter encarnado, tá? Ele não precisava ter vindo para a terra. Deus já tinha dado a Bíblia. Se o Espírito Santo resolvesse, não precisava vir para a terra. Você na sua casa, só lendo a Bíblia, assistindo o televangelista, ou na internet, a mensagem, receber a palavra. Você orando na sua casa, recebe o Espírito. A palavra e o Espírito não precisa da igreja. Mas a terceira testemunha precisa ser presencial. Não pode ser à distância, não pode ser virtual e não pode ser de uma grande reunião de domingo. Tem que ter contato vivo com pessoas. Quantos sabem João 3,16 de cor? Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, muito bem, Jesus foi morto para que nós recebêssemos a vida eterna. E agora você sai feliz porque você já está salvo, batizado na água, batizado no Espírito, só isso que chega, só isso basta. Gostei, eu nunca tinha reparado tanto essa primeiro hino tradicional que nós cantamos hoje. Levarei também minha cruz, até por uma coroa trocar. A história não termina na cruz de Cristo. A cruz de Cristo leva para uma outra coisa. Ela leva para outra coisa, que é 1 João 3,16. Vê se você decora isso também, tá? 1 João 3,16. Por que Jesus morreu? Então você pode lembrar de João 3,16. E 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Os versículos não foram inspirados por Deus, mas até nos versículos Deus dá um jeitinho, João, que estava escrevendo a carta, ele não sabia que ia ser 1 João, e muito menos que ia ser capítulo 3, e muito menos que ia ser 16. Mas é uma ferramenta de memória para você lembrar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Eu quero dar um exemplozinho, rapidinho, para vocês. Fatos biológicos que todo mundo sabe. A palavra de Deus é o alimento, combustível, comida. A palavra de Deus é comida. Toda célula do seu corpo precisa de comida, senão ela morre. Toda célula do seu corpo, do seu cérebro, até a ponta do pé, toda célulazinha, milhões e bilhões de células, eles precisam receber combustível para viver. Para de receber, morre. A palavra é a comida. Só a comida não resolve, só o combustível. Bota gasolina no carro, não vai resolver. O que você precisa além da gasolina para o carro andar? Você precisa de... Para que o carro ande, a gasolina só não resolve. Tem que ter faísca, tem que ter fogo, tem que ter oxigênio, tem que queimar. Se não queimar, não adianta. Então toda célula precisa de combustível, comida e fogo, que é oxigênio, ar. Ele precisa do ar e precisa da comida. Beleza. Agora me explica uma coisa. Uma pessoa que tem um sistema digestivo perfeito, tem comida no estômago, no intestino, sem defeito, sem problema, tem oxigênio no pulmão, tem ar, funcionando perfeito, e ela morre, as células morrem de fome e asfixiadas, sem ar. Por quê? Se tem comida no estômago e tem ar no pulmão, por que essa pessoa pode morrer? E as células todas morrerem atrofiadas, perdendo comida, perdendo
O oxigênio não tem nada, está morrendo. Mas tem oxigênio, eles têm comida. O que está faltando? Circular. Você tem um ataque de coração e o sangue para de rodar, pode ter comida à vontade, pode ter ar à vontade, morre. Tipo, 4 minutos sem sangue fluir no cérebro, as primeiras células morrem. Depois vai lá, ressuscita o cara, né? Faz aqueles choques, vai lá, respiração artificial, vai lá, que tal? O cara, volta. Aí o sangue volta. Aí, beleza. Só que ele ficou 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, morreu células. Ele vai ter que reaprender algumas coisas. Aquelas células morreram. São as primeiras células, as mais sensíveis. O que é que o sangue tem que faz a pessoa morrer tão rápido assim? Se não tiver sangue circulando 70 vezes por minuto assim, ó. O que é que o sangue tem? Tem algum elemento assim diferente? Presta bem atenção, porque é onde eu quero chegar, estamos terminando, tá? Presta bem atenção. O sangue, principalmente, leva a comida e o oxigênio para cada célula do corpo. Não adianta ter um monte de comida, um monte de oxigênio, mas não chega nas pessoas que precisam. Tem pessoas que vão para a igreja sempre 20 anos e estão solitárias. Não conseguem sair do buraco, não conseguem avançar na vida. Mas lê a Bíblia, tem o Espírito Santo, recebe profecia, vai na igreja. Mas a comida e o oxigênio não chega nela na hora que precisa, da maneira que precisa, do jeito que precisa. Você sabe que a célula, por exemplo, tem hora que ela fala assim, não, está passando, não precisa disso aí não. Célula de fígado precisa de uma coisa, célula de pâncreas precisa de outra coisa, célula de nervo precisa de outra coisa, precisa de outras coisas. Mas o sangue está fluindo com tudo, direto, 70 vezes por minuto. Pega, isso aí eu preciso. Isso agora eu preciso. Para a vida de Cristo chegar em nós, nós precisamos desse batismo no corpo, batismo no sangue. Nós precisamos que a palavra e o Espírito se tornem praticável, real, para a nossa necessidade, para o nosso momento. Amém? E a outra coisa que é importante, amarra uma hora seu braço assim, amarra ele bem com o torniquete aqui, ó. Amarra apertado, para não passar sangue para cá, tá? Amarra bem apertado mesmo. Começa a tentar mexer, porque você quase não consegue mexer. Mas à medida que você começa a mexer, dá uma dor terrível, sabe por quê? Porque o músculo em ação está soltando fumaça, igual o carro do escapamento. Ele está soltando coisas venenosas, que é normal. Ele está queimando combustível e os detritos estão saindo e você não está deixando o sangue chegar. Ele começa a dar uma dor horrível. Nós precisamos do sangue correndo por nós para tirar as nossas impurezas. Viver aqui no mundo não precisa lavar todo o corpo, mas o pé precisa ser lavado sempre. A Bíblia fala, confessai as vossas faltas uns para os outros, para ser curado. E agora eu quero terminar falando o seguinte. Nós precisamos, da mensagem que a Abner deu semana passada, de quebrantamento, de ser liberto do egoísmo, de começar a dar nossa vida por outras pessoas, interessar por outras pessoas. Você sabia que cristão pode ser egoísta na oração? Ele não escuta o outro orando, não quer saber o que o outro está falando, ele quer falar ele mesmo só. Ele não tem paciência de sentar e ficar 1h30 escutando o outro orando. Isso chama egoísmo. Chama assim, eu sou mais eu. Quebrantar, dar a vida por outra pessoa, não é só morrer. Morrer é até meio fácil. A pessoa chega, você vai negar Jesus? Não vou negar Jesus. Pá, pronto. Você fez uma decisão, resolveu. Quem está vivo que é o problema, porque toda hora tem que decidir. Toda hora você tem que decidir. Uma hora você decide bem, outra hora você decide mal, uma hora você quer ajudar o outro, uma hora você não quer. Não é verdade? Mártir vivo é muito mais difícil do que mártir morto. Porque mártir morto só fala assim, eu entrego e pronto. Morreu e foi para a glória. Né? E Deus está nos chamando para dar nossas vidas uns pelos outros. O que é dar sua vida pelo outro? Primeiro, se interessar pelo outro. Segundo, escutar o outro. Sentir a dor do outro. E permitir
que o Espírito Santo nos dê palavras para abençoar o outro. Ou o Espírito Santo nos use para dar recursos materiais para ajudar o outro. Ou deixar de fazer uma coisa muito grande para nós, para fazer pelo outro. Alguma coisa que nos tire do egocentrismo e nos leve em direção ao outro. Quando nós começamos a fazer isso, e muitas pessoas começarem a fazer isso, sabe o que vai acontecer? O corpo de Cristo vai ser saudável, sadio, porque no meio da igreja tem muita vida fluindo, não é pessoas retendo para si, mas pessoas dando para outras pessoas. E aí, a vida de Cristo começa a aparecer em nossas vidas. Nenhum de nós é autônomo, nenhum de nós é independente, nenhum de nós não precisa dos outros. Tem momentos que a gente precisa desesperadamente do outro. Nós precisamos estar ao lado de outros para que isso funcione. E nós temos uma dificuldade de abrir nossa necessidade verdadeira, de confessar nossas faltas, de falar coisas verdadeiras uns para os outros. Mas é isso que Deus está nos chamando, para esse batismo no sangue. E isso vai liberar a vida de Cristo em nosso meio. Amém? Ele não quer apenas reuniões, Ele quer uma comunidade de amor, de amigos, sabe? Todos que creram em Atos eram um, estavam juntos, vendiam seus bens, suas propriedades, e a graça de Deus fluía entre eles. Amém? Vamos agradecer a Deus pelo batismo na água, batismo no Espírito, mas vamos pedir a Deus para que a batismo na água, batismo no Espírito, nos leve ao batismo no sangue. E que nós deixemos de ser egoístas para sermos quebrantados, fluindo para outras pessoas. Você não pode fluir para todo mundo, mas você pode fluir para um grupo pequeno de pessoas, tá? Você pode fluir para, como Jesus, 10, 11, 12 pessoas. Você pode carregar essas pessoas no coração, levar, receber ajuda, dar ajuda, e aí a coisa começa a fluir, e a palavra e o Espírito chegam para você na hora que você precisa, da maneira que você precisa. Amém? Qualquer membro do corpo de Cristo que fica isolado, cortado do sangue, vai dar gangrena. Vamos vigiar para que ninguém sofra esse mal. Amém? Vamos vigiar para que todos estejam sendo amigos de alguém. Amém? Que estejam amando alguém, recebendo de alguém, e não sozinho, solitário, sozinho. Que haja um quebrantar do nosso orgulho, da nossa independência, e que nós possamos realmente amar uns aos outros de verdade. Vamos ficar em pé. Temos testificado recentemente para os irmãos sobre as nossas reuniões de quarta-feira, onde o presbitério se reúne para buscar a Deus, para orar, chorar. E Deus está nos visitando cada vez mais. E sabe o que a gente está sentindo? Cada vez mais a nossa fraqueza, cada vez mais a nossa inutilidade, cada vez mais a nossa necessidade de Deus, e cada vez mais uma fome, uma sede para Deus falar aos nossos corações. E eu creio que isso está começando a acontecer e vai acontecer cada vez mais na igreja. É obra de Deus, não é obra nossa, é obra de Deus. E eu creio que a palavra de Deus está vindo assim muito forte, várias semanas, meses agora, né? Que Deus não quer falar só na mente, quer falar no coração, que o Espírito Santo é uma pessoa, que Deus quer alcançar coisa mais profunda em nós, nossas atitudes, nossas, sabe, muita coisa Deus está querendo mudar. Eu creio mesmo que vai haver uma explosão muito grande em Jundiaí, amém? Vai haver uma explosão muito grande do amor de Deus, da graça de Deus. Pedir para os irmãos que vão ministrar a ceia para chegar. Nós vamos celebrar neste momento em memória de Cristo, em memória da obra de Jesus na cruz. À medida que você toma do pão e bebe do cálice, eu pediria que você estivesse lembrando disso que nós falamos. Jesus não fez isso só para nós recebermos, Ele fez isso para nós darmos. Ele vai nos dar essa força para dar. Aleluia. Nós pedimos sempre que participe da ceia todos que são batizados nas águas, que estão em relacionamento com Deus, todos de qualquer igreja, denominação, qualquer coisa, se você foi batizado nas águas, que você participe do Senhor com sinceridade, com verdade. Eu acho que uma coisa já foi falado muitas vezes, mas talvez precisa ser reforçado, é que esse pão
que está sendo partido agora, que nós vamos cada um receber um pedaço, esse pão é pão, tá, gente? Esse pão não é transformado, não. A Igreja Católica ensina que o pão é transformado quando a gente ora. Mas, por exemplo, para orar teria que ser um padre. Eu não sou um padre, então não vai ser transformado. Desculpa. Eu creio que os irmãos que creem assim, com fé, Deus aceita eles, apesar de a gente não concordar com essa doutrina. Eu não estou menosprezando, mas eu estou dizendo, irmãos, que biblicamente a gente não crê que o pão é transformado no corpo de Jesus. Não é transformado. Jesus disse, tomando o pão, ele disse, isto é o meu corpo. Em Coríntios ele diz, vocês são um só pão. Então nós somos um pão. Nós somos o pão. Jesus é o pão. E o pão é pão. Amém? Pão vai comer pão para se tornar pão. Amém? Nós somos o pão. Nós somos um só pão. E nós, não é um só pão, tá? É um só pão. Nós somos um só pão. E nós vamos comer do pão com fé. E comendo com fé, nós estamos comendo de Jesus. Ele disse, a água do batismo é água benta, é água. Mas quem é batizado na água, tendo o corpo lavado na água, o Espírito Santo confirma isso na vida, um novo nascimento. Então quando nós comemos de Jesus com fé, nós estamos comendo, junto com o pão, nós estamos comendo de Jesus. Amém? Junto com o vinho, nós estamos tomando vinho, que é o sangue de Jesus. À medida que vocês vão recebendo, acho que é bom a gente orar primeiro, né? Mesmo não sendo padre, a gente vai orar. Só terminando isso aí, gente, presta bem atenção. Não precisa levar esse pão para casa como se ele fosse ajudar quem não veio na reunião. Qualquer pão que você tiver na sua casa vai fazer a mesma coisa, tá? Esse pão não é especial. Esse pão foi comprado, acho que não no supermercado, não sei qual, mas foi em algum supermercado aí, tá? Você também pode comprar pão igualzinho. Se você no grupo, se você na reunião familiar, você sentir a presença de Deus e quiser lembrar de Jesus, pode pegar o pão, pega o vinho e celebra a ceia 2, 3, pode fazer isso. Pode. A igreja primitiva fazia isso, só não faz isso levianamente, mas faz com fé, faz com alegria. Faz com espontaneidade, nem reuniu para isso, mas Jesus está aqui, e Jesus está aqui, vamos tomar ceia agora, pega o pão e pega o vinho, sabe para quê? Para lembrar da obra dele na cruz, para celebrar essa obra. Senhor, nós agradecemos pelo teu pão partido por nós, nos alegramos por essa oferta de valor incalculável. Que valor incalculável, nos ajuda a dar valor, nos ajuda a não ser levianos, nos ajuda a tomar com fé, nos ajuda a crer que a vida vem do Senhor, não vem de nós, e que nós vamos viver essa semana e esse mês na tua presença, com a tua alegria, pela força do Espírito Santo em nós. Vamos levantar nossas mãos da graça a Deus. Obrigado pelo pão, vamos agradecer. Obrigado pelo pão, Senhor, obrigado pela cruz. Obrigado pela tua obra na cruz. Eu declaro que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é minha solução, que o Senhor morreu por mim, que pela tua força eu vou ser santo, eu vou ser cheio da tua graça, eu vou ter o teu amor. Declare isso para Deus, eu vou vencer por causa de Jesus, não por causa de mim, mas por causa